Assista agora. Vidrado por coisas. Conheça colecionadores e suas incríveis coleções. Mania ou paixão? Isso que vamos descobrir sobre o mundo do colecionismo. Valdir Bronson, colecionador de HQs, revistas em quadrinhos temáticas. Olá, colecionadores, amigos e amigas. Este é o 7º episódio da primeira temporada do programa Vidrado por Coisas. Neste episódio, nós vamos conhecer a incrível coleção de revistas em quadrinhos do Valdir Bronson. Valdir, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar participando conosco, apresentando a sua coleção. Muito obrigado, Carlos. Para mim é um grande prazer poder mostrar a minha coleção de história em quadrinhos, que eu venho fazendo ela desde a minha adolescência. Ela tem álbuns e gibis muito variados e espero que vocês gostem. Ok. Podemos então dar continuidade à nossa entrevista? Com certeza, vamos lá. Ok, muito obrigado. Pergunta 1. Qual motivo levou a se tornar um colecionador? Olha, eu comecei a colecionar quadrinhos, né? Eu era muito jovem, né? Na minha adolescência. Então, quando eu tive contato dos quadrinhos, primeiramente na minha infância, né? Eu nem sabia ler, né? Eu folheava os quadrinhos e me interessava pelos desenhos, sempre gostei de desenhar, né? Desde criança. E aquilo foi despertando um interesse em mim, né? E quando chegou na minha adolescência, né? Lá em casa a gente fez uma assinatura de uma coleção da Turma da Mônica, né? Então que vinha mensalmente, vinham tinham os personagens, né? Cebolinha, Chico Bento, a Mônica e tudo mais. E aí aquilo começou a me interessar, mas o meu estilo mesmo que eu gostava era um estilo mais realista, né? Que eram os quadrinhos que tinha a ver mais com os heróis, que eu assistia nos filmes, né? Que era o Super-Homem, o Batman e tudo mais. E frequentando as bancas, né? Aqui de Avaré, tinha uma especial que era o Jornaleiro, ficava ali perto do Largo da Matriz. Eu comecei a comprar gibis do Batman, né? E aí começou a vir o hábito de eu colecionar história em quadrinhos. E dessas histórias em quadrinhos do Batman, né, eu comecei a ter contato com outros tipos de história em quadrinhos também, que eram história em quadrinhos de um circuito que não vinham tanto para as cidades, né, que eram publicações alternativas, que eram livros, que eram temáticas mais reflexivas, que abordavam temas dos seres humanos, da história, de coisas que aconteciam na humanidade mesmo, né? Não só sobre os super-heróis, né? E foi mais ou menos assim que eu adentrei nesse mundo, né? Não que houvesse um fato específico, né? Mas foi mais ou menos assim que eu comecei a colecionar as HQs, né? Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Valdir, fala um pouquinho sobre essa coleção. Apresenta a sua coleção para os nossos colecionadores, amigos do programa Vidrado por Coisas, por gentileza. Olha, aqui ela está dividida assim. Aqui são livros sobre história em quadrinhos, autores que escreveram sobre a história da história em quadrinhos, sobre os heróis, sobre os grandes autores, sobre a teoria da história em quadrinhos, como você construir. Aqui são selos de história em quadrinhos mais uma temática adulta, com histórias mais bem elaboradas. Vou falar mais um pouco daqui a pouco.
Esses aqui são alguns exemplos aqui de história em quadrinhos de heróis, né? Esse aqui é um grande autor, né, de história em quadrinhos, grande desenhista, considerado por muitos o maior de todos, o Will Eisner. Essa aqui é uma revista tradicional de história em quadrinhos, quem o leitor de HQ conhece muito bem. Esses aqui são personagens de histórias em quadrinhos de ficção científica e horror e aventura publicados na Europa. Esses aqui são álbuns, já vocês vão perceber que alguns são livros de história em quadrinhos, né? De temática política, social e histórica. Esses aqui são álbuns de história em quadrinho europeu. Esses aqui são revistas e publicações independentes de história em quadrinho nacional. Esses aqui são grandes autores da HQ brasileira, né? E esses aqui são publicações de amigos e também tem uma HQ da minha autoria. E esse aqui são HQs relacionados aqui à nossa cidade de Avaré. Interessante, Valdir. Estou vendo aqui, estou lendo de Janeira. Mostra para nós um pouquinho sobre esse HQ. Dá uma folhada nas páginas, por gentileza. Vamos lá. Então, essa HQ aqui, ó, ela foi escrita pelo Gesiel, historiador aqui da cidade, o Fernandes, que é um grande cartunista, desenhista, também aqui da nossa cidade, e ela conta a história da pintora Djanira. Para quem não conhece, a Djanira foi uma grande pintora brasileira, moderna, né, do século XX. Ela tem uma obra vasta aí, né, e ela nasceu em Avaré. Então esse álbum aqui, belíssimamente ilustrado, ricamente construído, um texto maravilhoso, tanto do Gesiel como do desenho do Fernandes, né, belíssimamente ilustrado, né, conta a história dessa pintora que tem raízes aqui na nossa cidade. Inclusive, ó, fala do contexto político, contexto social, Segunda Guerra Mundial e tudo mais. É um álbum belíssimo, que eu... Realmente E o papel também é de boa qualidade, né? Sim, sim. É couché? Publicação em papel de luxo, couché, né? Inclusive aqui conta... Tem diversas passagens aqui, né? Só da Djanira, né? Vai falar aqui da cidade, de figuras políticas, figuras históricas. Aqui, só aqui uma visão aérea aqui do centro da cidade e tudo mais. Fala das obras dela, né? Dos críticos de arte. Um painel dela, Santa Bárbara. O desenho que ela fez para a peça Vinícius de Moraes, que inclusive foi capa de uma das edições da Fanpop. É uma artista fantástica. Quem não conhece o trabalho dela precisa conhecer. Inclusive, aqui no final tem fala um pouco dos autores, né? E eu tenho uma dedicatória, né? Que eu ganhei do próprio Fernandes. Esse Fernandes, ele mora em Avaré? Não, ele mora no ABC, São Caetano, mas ele está sempre presente aqui, ó. Aqui tem desenho e dedicatório do Fernandes e do Gesiel Júnior. Valdir, o que eu pude assim, ver nesses momentos aqui da sua apresentação é que a sua coleção ela não é exclusivamente de heróis e super-heróis, né? Ela é bem diversificada mesmo e ela não é para entreter, é para... Fala você, acho que seria melhor. Sim, a história em quadrinho, assim, as pessoas às vezes acham que que ela tem uma temática mais infantil, né, infanto-juvenil, né, e é muito pelo contrário. A história em quadrinhos ela aborda de temas diversos, né, temas filosóficos, sociológicos, sobre o ser humano, inclusive tem muitos históricos, né, que nem essa história em quadrinho aqui, ó, como você falou da diversidade dele, ó, ela conta a história da revolucionária Anita Garibaldi. O autor dela, o Custódio, esteve aqui em Avaré, fiz uma oficina com ele. Infelizmente eu me esqueci de pedir uma dedicatória dele. Ele fez um desenho para mim, tá aqui dentro aqui. Conta a história da Anita Garibaldi, como é que ela
conhecer o Giuseppe Garibaldi, da Revolução Farroupilha e tal. Apesar de ser um desenho cartoon, né? Foi uma demonstração aqui do que ele fez aqui no papel. Certo. Quando eu tive essa oficina com ele. E eu tive a oportunidade de comprar o álbum dele. Inclusive ele lançou esse álbum aqui lá em Laguna, né? A cidade da Anita Garibaldi e tudo mais. Então é uma história que ela tem bastante conteúdo, né? Não é só entretenimento, né? Ela carrega bastante outros elementos, né? Da história do Brasil, né? Uma pesquisa histórica, né? Não é simplesmente um desenho assim, né? Você sabia? 30 de janeiro, Dia das HQs. 30 de janeiro se comemora o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. A data foi escolhida para homenagear a primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Inhoquim. Ao todo foram publicadas 14 histórias de Inhoquim, entre 1869 e 1870, no jornal A Vida Fluminense, pelo cartunista Ângelo Agostini. Pergunta 2. Quantas peças possui sua coleção? Olha, falar para você que existe um número exato assim da minha coleção, não vou saber falar com você com precisão, não. As que eu expus aqui com você aqui, hoje no Vidrado por Coisas, deve ter acho que cerca de 50, por aí, né? Mas eu tenho muito mais, né, guardado aí. Eu devo ter umas 100 e poucas revistas em quadrinhos aí, que eu tenho uma coleção grande de como eu tinha dito, do Batman, né? E eu também tinha uma coleção do Fantasma, que eu gostava de uma reedição daquelas histórias do Fantasma antiga. Quem não conhece Fantasma, né? Um personagem muito tradicional dos heróis, né? Ele foi, aliás, considerado o primeiro herói por muitos, né? Porque ele já usava aquela venda nos olhos, né? Branca, né? Que inclusive o Homem-Aranha usa, né? Que não dá para ver os olhos dele. Ele usava aquele colã, né? Que ficou tradicional dos heróis, né? Que usa um calção por cima do colã, né? Que o Superman usa e vários outros, né? E ele tinha uma identidade secreta, né? Então o Fantasma ele é considerado por muitos o precursor, né, dos heróis, embora ele não seja um super-herói, né? Porque para ser um super-herói ele tem que ter superpoderes, né? Então o Fantasma ele seria um herói. E aí, voltando à sua pergunta, eu acho que eu devo ter mais ou menos uma cerca de 100 e poucas histórias em quadrinhos. Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Bom, aqui ó, a gente tem alguns álbuns e HQs de autores consagrados brasileiros, né? Então esse aqui é um álbum do Lourenço Mutarelli, na realidade é uma trilogia, né? O Lourenço Mutarelli, hoje em dia ele é escritor, né? Tem até filme, né? Com o trabalho dele. Ele fez um herói que é o Diógenes, é um detetive meio anti-herói. Muito interessante esse gibi aqui, né? O Lourenço Mutarelli tem um traço bem marcante, né? A história dele, ela foge bastante daquela história comum que a gente costuma ver nas HQs, né? E além de ser muito bem escrito, né? Que tem a parte 1, tem a parte 3. Hoje em dia esse gibi ele vem compilado, ele já vem todos os volumes dele num só. Aqui tem outro autor que eu gosto muito. Inclusive tem 2 gibis dele aqui, ó, que é o Júlio Shimamoto. Já tive a oportunidade de conversar com ele pela internet. O Júlio Shimamoto é um desenhista, um dos mais antigos aí, ainda em atividade no Brasil, né? É um desenhista nipo-brasileiro. Ele desenhava muito personagem de horror nos anos 70, nos anos 80, acho que começou nos anos 60. E ele tem um traço bem bonito, né? O trabalho dele
bem marcante aqui, ó. Trabalho em preto e branco. Essa aqui é uma história sobre o samurai, né? Inclusive são tirados dos desenhos originais do Shimamoto. Isso aqui é um álbum que ele fez, um graphic novel. Ele é todo em papel, pode ver que é todo escuro, né? Então uma estética bem diferente, né? O Júlio Shimamoto ele explora bastante essa forma visual do trabalho dele. Ele inverteu, né? Sim, como se fosse um trabalho negativo, né? Isso, é. Muito, muito legal esse álbum aqui. Que dá uma outra, até que visual, até que bonito. Sim, ele foge do tradicional, né? Que a gente está acostumado a ver. Esse aqui é uma parceria de o escritor, esse Vander Antunes e o Mozart Couto. O Mozart Couto é um grande desenhista brasileiro. Ele já fez, inclusive, a HQ do Conan, ele fez trabalhos para a Europa, e ele tem um traço muito bonito, assim, ele é um desenhista muito habilidoso, né? É uma história que se passa no Brasil, né? Se não me engano, é uma história que se passa no sul do Brasil, conta um fato ainda na época do Brasil colônia, bem bonito e uma história bem brasileira mesmo. Esse aqui é um dos meus preferidos desenhistas nacionais, ele já não é mais vivo, Flávio Collin, né? Eu acho bonito no Flávio Collin é que o traço dele se parece com a xilogravura, né? Com a gravura que o pessoal que conhece arte cordel, né? Que é aquela arte feita na madeira, né? Ele tem um traço bem rústico e que tem uma expressividade incomum, né? Então o Flávio Collin, assim, entre os desenhistas brasileiros, para mim ele estava acima do tempo dele, né? A forma como que ele conseguiu criar esse estilo tão forte e particular dele. O colecionador italiano, John Goldberger, doou parte da venda de um relógio Rolex da sua coleção particular. Avaliado em mais de $6 milhões. O modelo de referência 6205 Daytona, conhecido como unicórnio e com o símbolo Sigma estampado no mostrador, que traduzindo para os leigos no assunto, sua caixa é toda de ouro maciço, feito em 1970 por artesãos suíços. O mercado leiloeiro ficou animado, quando ficou sabendo que esse exemplar talvez seja o único e por isso chegou a uma cifra milionária. Mas o melhor dessa história é que uma instituição que atende jovens de Genebra, Crianças em Ação, recebeu uma generosa doação pela venda desse exemplar. Essa matéria foi sugerida pelo Leandro de Paula de Avaré. Continue engajado com matérias voltadas ao mundo do colecionismo. Obrigado. Pergunta 3. Existe alguma peça que tem mais afinidade? Olha, eu tenho um carinho muito grande por alguns gibis aí que eu possuo, né? Como eu mostrei, e aí, como vocês vão ver aí no Vidrado por Coisas aí, o que eu tenho um grande apreço é pela coleção do Tintin, né? Que, aliás, estou refazendo ela, né? Que eu tinha a coleção do Tintin, infelizmente tive que desfazê-la, né? Por motivo financeiro. E aí, agora voltei aqui, o podcast Vidrado por Coisas me estimulou a retornar a fazer essa coleção novamente. E também além das aventuras de Tintin, que é uma história, que é um personagem que eu acho fundamental, né, para quem gosta de história em quadrinho conhecer e tudo mais, até porque ele deu origem a todo um novo formato de história em quadrinhos, e inclusive no cinema teve personagens inspirados por ele, como o Indiana Jones. Outro álbum que eu tenho um grande apreço é o Maus, do Art Spiegelman, que é aquele que feito sobre o pai do artista, do quadrinista, que esteve durante a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração de Auschwitz. Então é um álbum que eu tenho bastante carinho também, e muitos outros, né? Mas se eu for elencar o que eu tenho durante a minha vida, eu acho que as aventuras de Tintin é o que eu gosto mais. Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Valdir, continuando aí com a sua apresentação, por gentileza.
Depois aqui tem já foge um pouco do estilo da minha coleção aqui, né? Que seria mais desenho de humor, né? É o Enfield, né? Quem não conhece o Enfield, foi um grande cartunista brasileiro, né? Dos anos 70, dos anos 80, ele criou o Fradinho, né? Personagem que era um dos principais dele, né? E esse aqui foi um gibi, acho que reuniu as charges e que ele publicava no jornal, né? Muito legal. Inclusive essa grafia quase virou uma marca, né? Porque quando você pegou essa revista, eu logo veio na cabeça o Enfield. Ele tinha um traço bem solto, né? O desenho dele, assim, ele é um desenho bem particular dele, né? Ele faz um desenho bem rápido. Você pode ver que o personagem aqui no Enfield aqui, muitas vezes ele nem se dá o luxo de terminar o traço do rosto aqui, né? Ele deixa meio que no ar, né? Então virou a característica dele também, né? O Fradinho, né? O Fradinho, cadê se eu acho o Fradinho aqui? Ele é um personagem aqui, ó. Ele praticamente não tem esse é o Fradinho. Sim, ele não é completo, né? E aí tem eu preciso me lembrar do nome deles aqui, mas acho que é a Graúna, e aí esse personagem dele tem esse estilo mesmo, assim, sabe? Que eles são um desenho bem rápido, assim, até por causa como eu acho que ele trabalhava com produção assim para jornal e tal, então tinha que ser uma coisa bem ágil, né? E inteligente, né? O texto era mais importante até do que o próprio desenho. Aí aqui tem um álbum. Esse aqui foi você tinha me perguntado se eu ganhava coisas. Esse aqui é um dos poucos que eu ganhei aqui da coleção. Olha que bacana. Esse aqui foi meu amigo Edgar, professor, que me deu. Eu já conheci o Tico Tico. Tico foi o seguinte, o Brasil, ele antigamente, né, na primeira metade do século XX, tinha bastante periódicos de história em quadrinho, né? Tinha o periódico Globinho, tinha o periódico Gibi, daí que surgiu o nome Gibi, que era um personagem que chamava Gibi, que é até um nome um pouco pejorativo se vocês procurarem lá. E aí tinha também o Tico Tico. Tico Tico, ele era, eu vou mostrar para vocês, era uma historinha no estilo cartoon aqui, ó, né? Ele saía, acho que não sei se era semanalmente, e aí ele saía como se fosse um jornal, assim, um tabloide pequenininho, sabe? E ele continha as histórias. Era uma das histórias mais antigas do Brasil, enquanto ele esteve em atividade, né? Ele, acho que, se não chegou a 100 anos, chegou perto de 100 anos. Chegou a ser uma das HQs mais antigas em atividade. Era publicada, acho que por diversos autores, né? E, inclusive, aqui dentro desse álbum, que comemora a publicação do Tico Tico, né? Tem as propagandas da época, olha que coisa mais linda, né? O estilo que eles usavam naquela época, no começo do século XX, né? O desenho, né? Um desenho que era bem aquele estilo daquela época, né? O Tico Tico, ele tem aqui uma edição original, né? Uma réplica, logicamente, né? Que é uma edição original dessa aqui, acho que não pode nem manusear ela. Então aqui tem uma réplica da edição, inclusive com o mesmo estilo de impressão, né? Você pode ver que a impressão naquela época não era lá aquelas coisas, né? Mas ela já era colorida, ó. Pelo menos a capa, né? Então aqui vinha textos, vinha entretenimento, né? Tinha as historinhas, tinha contos aqui no meio, e aí tinha diversos personagens, né? E a história ela era contada. Ó, aqui, ó, os personagens não eram sempre os mesmos, né? Eles trocavam bastante. Inclusive, apesar da gente achar que a história em quadrinho, ela hoje em dia é tido como uma ótima opção, até para as crianças aprenderem a ler, né? Nem sempre foi assim, né? Não sei se no Brasil chegou a ser tanto, né? Mas nos Estados Unidos era tido como uma forma de educar. Não, pelo contrário, de tomar gosto. De fazer com que as crianças aprendessem coisas erradas, né? Porque as histórias em quadrinhos, elas não... O texto ele era reduzido, as histórias tinham vilões, tinha
que faziam coisas do mal e tudo mais. Então até chegou um período antes dos anos 70, né, com o macartismo e tudo, a história em quadrinhos ela chegou a ser um pouco mal vista, né? Depois que houve uma ascensão novamente da história em quadrinhos nos anos 70, ela voltou a ser mais respeitada com a livre criação e que não influenciavam tanto os jovens a cometer atos ilícitos lendo ela, né? Porque as histórias de quadrinho tinha, ou às vezes brincadeiras, existiam vilões que faziam coisas ruins e tal, então eles achavam que muitas vezes podia influenciar os jovens. Né? Você falando isso daí, me veio à cabeça agora os videogames. Sim, a mesma coisa que acontece com os videogames hoje em dia, né? Muitas vezes são questionados se não acontece crime por causa dos videogames. A história em quadrinho sofreu algo parecido. Momento quiz. Encontro Internacional de HQs, realizado entre 19 de junho e 2 de julho de 1951. Sendo a primeira exposição de histórias em quadrinhos, que reunia exposições, debates e reflexões para a valorização das produções de revistas da época. Qual cidade sediou esse evento? Alternativas: A. São Paulo, B. Paris, C. Nova York, D. Tóquio. Alternativa correta: A. São Paulo, realizada no Centro Cultura e Progresso, foi a primeira exposição de quadrinhos do Brasil. Idealizada por Álvaro de Molha, Jaime Cortez, Silas Roberg, Reinaldo de Oliveira e Miguel Penteado. Pergunta 4. Já participou de algum evento de exposição? Olha, que eu me lembre, eu não levei ela em nenhum lugar para expor essa coleção aqui, né? Participar de alguma exposição, alguma mostra de colecionismo e tal. Eu já participei de pequenas feiras de história em quadrinho, isso aí eu já participei, mas não com essa minha coleção, né? É uma vontade que eu tenho, né? De repente publicar uma história em quadrinho aí, fazer um álbum, né? E que ela seja distribuída amplamente aí, né? Quem sabe um dia, né? É um sonho desde jovem, né? Mas a vida nossa acaba tomando outros rumos, né? E tem o fanzine, né? Que foi aquela HQ que eu publiquei na minha adolescência, né? Com os recursos próprios, né? Vocês vão ver aí. Mas dizer para você que eu participei de uma exposição mostrando essa coleção, e até porque tem a questão do apego, né? A gente se apega muito às vezes tem um ciúme, né? Danado, né? Às vezes ficar levando para um lado, levar para o outro, tem que ter cuidado muito grande, né? Com essas coisas, né? Que estragam muito fácil. Até às vezes eu trazer para cá, eu percebi que alguns já haviam, no manuseio, assim, a gente percebe que já é um pouco avariado e tal, então tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Valdir, fala um pouquinho sobre esse HQ. Só pela capa já é uma obra de arte, né? Sim, essa aqui é realmente uma obra de arte. Por quê? Porque ela foi feita por 3 irmãos artistas, né? Inclusive um deles foi meu professor, tem a dedicatória dele aqui, meu querido professor Rubens Matucci. Eles demoraram praticamente 40 anos para realizar elas. Então o Arthur Matucci, o Carlos Matucci e o Rubens Matucci. Então o nome da história é As Aventuras de Charles Mogadon e do Conde Eufrates de Açafrão. Então essa história em quadrinho começou meio que uma brincadeira, né, entre os irmãos aí. O pai deles eram médicos, tinha um remédio chamado Mogadon e tal, e eles começaram a fazer uma história meio que de aventura e magia, né? E aí aqui conta mais ou menos da onde que eles se inspiraram a fazer, tem esse navio voador, né? Uma coisa meio surreal, né? E aí a gente vai perceber que eles vão mudando o estilo, porque demorou tanto tempo para eles fazerem a história, né?
Então cada hora ela vai sendo feita de uma forma. Tem inclusive páginas aqui que é feita com gravura, né? Que é uma técnica que você é bastante trabalhosa para você construir um desenho, né? Então aqui mostra as influências deles, aqui é as etiquetas, acho que o tipo de arte que eles usavam. Aqui tem uns exemplos aqui, né? Dos personagens, né? Como que eles se inspiraram para fazê-lo. E aí a história é lindíssima, é belíssima, né? Inclusive essa história aqui, ela ganhou um prêmio chamado HQ Mix, né? Que é o maior prêmio da história em quadrinho brasileiro, né? Então é um álbum de luxo, né? Que demorou 40 anos para se publicar. Tem o Santos Dumont aqui na história. É uma história belíssima, né? Quem puder adquirir, né? Tem o período que ela foi feita aqui, ó, de 1987 a 89. Então aqui vai contando cronologicamente também como ela foi feita, né? Muito linda a história, belíssima. Eu tive o prazer de receber esse álbum em mãos do meu querido Rubens Matucci. Sete coleções inusitadas. Tem colecionador para tudo. 1. Abotoaduras. 2. Abridores de envelopes. 3. Cachimbos. 4. Globos terrestres. 5. Isqueiros. 6. Placas de automóveis. 7. Saca-rolhas. Pergunta 5. As pessoas contribuem para a sua coleção? A minha coleção é uma coleção que eu guardo mais pra mim, assim, sabe? Não sou de ficar divulgando, falando, eu coleciono história em quadrinho, tal. Olha, eu sou um colecionador. Eu compro, assim, esporadicamente, às vezes eu vejo um autor independente, ou algum lugar que eu vi uma HQ que eu gostava e tal, eu acabo indo lá e adquirindo. Então, algumas pessoas só que sabem que eu tenho esse hobby, né? Mas eu já ganhei. Eu tenho um livro muito importante até, que é da comemoração de 100 anos do periódico, daquela revista importante, chamada Tico Tico, uma das revistas mais importantes da HQ brasileira, né? Que durou mais de 50 anos aí, ininterruptamente. Era um periódico, né? Saía e tinha o personagem e tudo mais. Então o Tico Tico é uma HQ que eu gosto muito, foi dado pelo meu amigo Edgar, meu grande amigo. Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Quadrinhos independentes brasileiras aqui, ó. São álbuns independentes, geralmente a gente chama de fanzine, né? Fanzine são publicações que elas são feitas de maneira independente. O autor mesmo, ele custeia e ele publica, às vezes com a ajuda dos próprios... Você mesmo tem uma publicação, sim, né? Sim, bem lembrada. Essa aqui foi uma publicação que eu fiz quando eu era adolescente, né? Uma história policial, né? Consegui os patrocinadores aqui dentro da cidade mesmo. E aí... acho que foram 500 exemplares aí que você imprimiu. Que eu imprimi. Tem aqui tem poucos exemplares. Quem tiver esse aqui é uma raridade. Então, aqui tem esses álbuns aqui, você pode chegar um pouquinho mais próximo para ver, ó. São álbuns europeus. Qual que é a diferença do álbum europeu? É porque as histórias de quadrinho americanas, geralmente brasileira e tal, eles eram em formatos menores. Os europeus, eles começaram a fazer álbuns maiores e com histórias mais longas, né? Então virou uma característica da história em quadrinho europeia, né? E alguns tratando temas sobre a Guerra Fria e tudo mais, eram temas um pouco, não só infanto-juvenis. Isso aqui é uma história em quadrinho de ficção científica, né? Muito bem trabalhado, né? Inclusive, você vê aqui várias referências, às vezes que cineastas utilizam em história em quadrinho como essa. Aqui tem uma história em quadrinho também francesa, de policial, detetive, né? Muito legal também. Esse aqui é um autor italiano,
né? O Giardino, essa aqui é a história do detetive dele, Sampeso, né? Uma história riquíssima, belíssimamente ilustrada, né? É um álbum muito bonito. E a outra aqui é uma que eu tenho um grande carinho, né? Como eu comentei, estou retomando a colecionar ela. As Aventuras Tintin, né? Criado pelo desenhista belga Hergé, né? E aqui, essa edição aqui do Caranguejo das Tenazes de Ouro é onde aparece pela primeira vez o personagem Capitão Haddock, que é o fiel parceiro do Tintin aqui, para quem conhece a história dele. Aqui tem outras aqui, tem um álbum de aventura também, parecido com as Aventuras de Tintin, né? Também você pode ver que os europeus, eles tinham até a forma de quadrinizar os quadrinhos é diferente dos americanos, né? Depois tem uma revista de história em quadrinho portuguesa, né? Seleções BD, para quem não sabe, lá em Portugal eles não falam quadrinhos, eles falam banda desenhada, né? Que chama BD, né? Essa capa aqui é do Giardino, né? O desenhista que eu acabei de mostrar, italiano. E tem diversos autores, diferentes países lá, né? E diferentes estilos, né? Muito legal essa seleções BD aqui. Depois, aqui do lado aqui tem séries de HQs de terror e ficção científica. Essas aqui são da editora Sergio Bonini, uma editora tradicional de HQ italiana. Esse personagem aqui, ele tem história de terror, mistério e tudo mais, né? Muito legal, Dylan Dog. Também, quem conhece a HQ Tex, que é de faroeste, também, é publicado pela essa editora Sergio Bonini. Esse aqui foi uma versão que eles tentaram fazer, né? Acho que nos anos 70, se não me engano, para concorrer com o Tarzan. Então era publicado no Brasil, ninguém sabe que essa história aqui era italiana, né? Eles fizeram uma versão do Tarzan, né? E os brasileiros consumiam achando que era americana, né? E era uma versão italiana. Muitas vezes até autores brasileiros desenhavam essas HQs e os brasileiros pensando que eram americanos. Você sabia? 7 tipos de histórias em quadrinhos. As HQs são uma forma de narrar histórias, por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Podem abordar diversos temas, como aventuras épicas de super-heróis, até narrativas da vida cotidiana, como social, política e experimentais. Há uma história em quadrinhos para cada gosto e preferência. Conheça os 7 temas que mais se produz conteúdos para essas revistas. Super-heróis. Ficção científica. Fantasia. Terror. Humor. Graphic novels. Webcomics. Pergunta 6. Já pensou em se desfazer de sua coleção? Não, eu nunca pensei em me desfazer, não. Eu guardo ela, né, da melhor forma que eu posso, né. Infelizmente eu já tive que me desfazer de que nem eu falei, né, da coleção que eu tinha das Aventuras Tintin, do Hergé, que eram os 21 álbuns. Mas nunca pensei em nenhuma hipótese de desfazer dela, não. Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos. Esses livros, como vocês estão vendo aqui, né, eles já são tem grandes edições aqui. Eles, por exemplo, esse mouse aqui, ele foi uma HQ feita por Art Spiegelman, que foi o filho de um sobrevivente de um campo de concentração. Ele conta a história do pai dele, né? É um livro belíssimo, assim, de emocionar, né? Tratam de temas históricos e políticos. Esse aqui é o Gen, que é quase a mesma premissa do Mouse, que é um sobrevivente da bomba de Hiroshima, né? Ele conta a história da infância dele. Esse aqui é um outro autor, conta a história da questão da faixa de Gaza, da Palestina. Esse aqui fala do conflito na Espanha, do País Basco, né? Também. Esse aqui é uma revista de ficção científica tradicional. Quem colecionador de HQ costuma ter. Ele fala mais de temas de fantasia e ficção científica, né? Ela saiu
por muito tempo aqui no Brasil, acho que ainda até hoje sai, e só trata desse tema de ficção científica, né? É muito interessante. Inclusive tem desenho animado dela e tudo mais. Agora, esse artista aqui, ó, Will Eisner, ele é considerado um dos papas da história em quadrinho, né? E ele, inclusive, em 1974, teve um congresso de história em quadrinhos aqui na cidade de Avaré, e a restauradora, que era professora da Freia, Nilva Calisto, ela foi fazer um aperfeiçoamento lá em Nova York, e ela conheceu o Will Eisner pessoalmente. E ela trouxe ele para Avaré. Pouca gente sabe, né? Mas o Will Eisner esteve aqui na Faculdade de Freia nos anos 70. Inclusive ele fala na entrevista do Jô Soares dele, para quem procurar no YouTube lá vai confirmar. E veio outros grandes artistas aqui para Avaré, veio Jaime Cortez, o desenhista português. Se você, o Maurício de Souza esteve aqui em 74 também, ainda não, começo de carreira. Então, Valdir, falando em Maurício de Souza, eu quero mandar um abraço para Clarinha, ela que antecedeu no seu programa, do episódio 6, colecionadora de revistas em quadrinhos da Turma da Mônica. Sim, o Maurício Souza é um importante desenhista, cartunista brasileiro, né? Se você for ver o desenhista que mais teve sucesso, né, em questão de vendas e tudo mais, o Maurício Souza é o nosso Walt Disney, né, praticamente. Né? E aqui são HQs de um selo que saiu pela DC Comics, que chamava Vertigo. O que acontece? As histórias em quadrinhos de herói, elas tinham temas muito populares, assim, né? Que são temas que os personagens eram personagens bem estilo mais infanto-juvenil, as histórias tinham violência, tudo, mas era mais para o consumo de jovens. Então a DC Comics, a editora norte-americana, eles resolveram lançar um selo, que era um selo assim com histórias um pouco mais refinadas, chamava grandes autores, né? No caso aqui, o Alan Moore, que é um grande escritor britânico, né? Fez esse livro aqui, o V de Vingança, né? O título original é V for Vendetta. Ele deu origem ao filme. Quem conhece o filme V de Vingança, né? Conta a história, né? Se passa numa Inglaterra que pós Margaret Thatcher, né? Que seria uma Inglaterra que tinha virado extremista, né? Muito interessante. Pergunta 7. Para você, colecionar é um hobby ou paixão? Olha, eu acho que uma paixão seria uma coisa muito forte, né? Uma coisa muito intensa, né? Que você leva para dentro do seu interior, né? Você faz aquilo como se fosse algo que fizesse parte de você, né? Uma paixão. Não sei se seria tanto assim, né? Eu tenho outras coisas que eu me interesso tanto, né? Que eu talvez colocaria a história em quadrinho aí entre elas, né? Mas eu acho que a história em quadrinho, embora eu goste demais, não é uma paixão, é mais um hobby. Um hábito, né? Que eu adquiri quando eu era jovem, uma coisa que a gente mantém, né? Um interesse, né? E que vira e mexe a gente gosta de voltar lá atrás e rever e assistir às vezes coisas relacionadas a personagens. Hoje em dia tem curiosidades que você encontra na internet sobre os personagens. Antigamente você pegava um gibi e você via lá o selo lá, olha, esse gibi está saindo sobre tal personagem, mas você não sabia direito de onde que ele veio, a história dele, você não sabia muitas vezes a história do autor, né? Então era complicado, às vezes dentro de algumas publicações específicas tinha mais informação sobre aquilo, mas a informação era muito mais difícil de você saber. Então, hoje em dia tinha coisas que eu não sabia, daquelas HQs que eu lia, que eu gostava, que hoje em dia eu sei por conta da internet, que traz informações, né? Se você procurar canais no YouTube aí, são muito legais sobre as HQs. Então eu diria assim que é mais um hobby mesmo. Acho que é uma coisa que a gente faz assim porque gosta de arte, porque gosta de ler, porque é uma coisa que eu acho que a história em quadrinho vai seguir em frente aí, né? E é uma manifestação assim que muito rica, né? Que eu aprecio bastante. Apresentando a coleção de revistas em quadrinhos.
Esse aqui também é uma história policial, né? Do selo Vertigo também, publicado no Brasil, que conta a história de um agente, né? Graves, né? Ele aparece todas as investigações dele, um agente do FBI, né? Os desenvolvimentos dele, a investigação, né? No submundo do crime, né? Você pode ver que é um álbum belíssimo e muito bem ilustrado. Esse aqui são livros, né? Sobre os assuntos, tratam de grandes autores, história em quadrinhos, Álvaro de Moya, que foi um grande pesquisador, estudioso da história em quadrinho no Brasil. Aqui ele fala sobre o desenvolvimento da arte sequencial, né? Como que ela se tornou esse veículo da cultura pop, né? Sobre os grandes autores, né? Como que ela foi criando os moldes, né? Isso aqui é um livro brasileiro, né? Ele fala do desenvolvimento da história em quadrinho, da arte sequencial, desde do período primitivo, das cavernas, até os dias de hoje. Esse livro aqui é muito legal para quem gosta de fazer história em quadrinho. É um livro do Will Eisner, aquele desenhista que eu comentei. É um livro teórico, como que você deve construir uma história em quadrinho, todos os elementos, desde de roteiro até desenho, ritmo e tudo mais. Esse aqui é outro livro também que fala dos heróis, né? Os heróis americanos, como que foram os primeiros heróis, a característica deles, o vilão e tudo mais. Até inclusive acho que comenta dos heróis brasileiros, né? Que é o Bola de Fogo. Tem bem bacana esse livro aqui para quem quer aprender um pouco mais sobre os heróis, sobre os super-heróis também, né? Que existe uma diferença entre eles. Muito legal. É isso aí, Carlos. Eu acho que basicamente a coleção ela traz temas variados aí, né? De diferentes estilos e autores, né? E é uma arte, história em quadrinho do entretenimento, né? Mas que a gente pode abordar praticamente qualquer assunto, né, nele, né? O quadrinho ele tem muito potencial, né? Inclusive tem muitos filmes e livros que saem da história em quadrinho ou que vêm da história em quadrinho ou que serve como base para a criação de história em quadrinho, né? Rodeiro, eu confesso, quando você falou que se tratava de quadrinhos, né? Eu logo vejo super-heróis. Na verdade, não é isso. Eu nem saberia classificar isso aqui como... Ela está num outro patamar, está num outro nível que eu nem saberia como classificá-la. Nossa, fiquei surpreso com o material que você tem. Parabéns. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço. Que show você deu hoje de revistas em quadrinhos. E a gente ainda tem essa ideia de super-heróis, Tarzan, Batman, Fantasma, Hulk, né? Mas aqui você me deu uma aula e espero que, para quem for ver esse vídeo, quem estiver vendo, realmente você está de parabéns, viu? Surpreendemos, surpresa, você superou a expectativa. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Espero que as pessoas que assistam aqui esse podcast, que elas se inspirem e tenham outra ideia e comecem a consumir mais história em quadrinho, que não é coisa só de criança, não. Tá bom, então. Valeu. Obrigado. Você sabia? Sucesso das HQs. O suplemento juvenil foi o responsável pela explosão do gênero no Brasil. Criado por Adolfo Aizen, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1933, começou a trabalhar na editora O Malho, responsável pela revista O Tico Tico. Em 1934 lança o histórico suplemento juvenil, com histórias de personagens dos quadrinhos americanos, cujos direitos autorais pertenciam ao Sindicato Rei dos Recursos. Valdir, qual que é o seu ponto de vista em relação ao mundo do colecionismo? Olha, eu acho que o colecionismo é uma coisa assim que as pessoas elas deviam praticar cada vez mais, né? Porque é uma forma tanto de elas distraírem, né? Como
guardar algo que fez parte da vida delas e que contém uma história, contém algo que representou algo para alguém, né? E se não fosse o colecionismo, né? Quantas coisas que já teriam se perdido aí, né? A gente tem os museus, a gente tem as pinacotecas, a gente tem os lugares, né? Que guardam a nossa história, que guardam tudo que faz parte do passado, né? Mas o colecionismo é uma forma de você ter algo que você aprecia, né? E criar ali dentro do seu mundo, né? Então acho que quem tem vontade de seguir no colecionismo e que quer montar sua coleção, escolha um tema lá, escolha uma coisinha que você gosta, né? E vá começando devagarinho lá, né? E aí você vai, aos poucos você vai adquirindo coisas que você acha que tem a ver com os seus gostos, com o seu tema. Às vezes é algo que foi representativo, que marcou a sua vida, né? E aí tudo isso eu acho que é importante, né? Tanto para a pessoa como para aqueles que vão ter contato com a coleção, né? Então acho que o colecionismo, ele cada dia tá crescendo mais, né? A gente vê tantas coleções legais aí, né? Tudo quanto é lugar do mundo aí, né? Independente do poder financeiro, né? O cara não precisa ser um milionário, de repente, para fazer uma coleção de Picassos, né? Você pode fazer uma coleção de miniaturas de carro, né? Ou de selos, né? Por exemplo, né? Então acho que são coisas que o ser humano ele deve manter e quem puder ter uma coleção aí é muito legal. Então, Valdir, agora que o pessoal já conheceu sua coleção, geralmente eu entrego um presente, alguma coisa assim para os meus convidados. Não todos, nem todos ganharam, mas alguns por ter alguma afinidade com relação à sua coleção. Tá bom? Muito obrigado, Carlos. Está aqui o seu presente? Para mim é uma grande surpresa. Posso abri-lo? É seu, agora é seu, né? Vamos lá. Enquanto o Valdir abre aqui, eu quero pedir aos nossos colegas que acompanham o programa Vidrado por Coisas, caso vocês conheçam algum colecionador de Botucatu, Bauru, Itapetininga, Marília, Sorocaba ou Piracicaba, por favor, entre em contato conosco para poder agendar uma entrevista, um momento adequado, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, depois você mostra. Deixa eu que segure aqui para você. Puxa vida, meu. Caramba, cara. Puxa. Pô, meu amigo, obrigado. Que isso, adorei. Obrigado, adorei, ó. Que isso. Que legal, meu. Quando eu comprei isso aí, eu falei assim, esse aqui eu tenho certeza que ele vai guardar por muito tempo isso aqui. Sim. Tá bom? Nossa, É uma da série original, veio da Europa especialmente para você. Então, é o Palácio de Molinsart, onde o Capitão Haddock mora. Então, sabe o que é? Eu queria dizer que, na verdade, era alguém que colecionava de Jundiaí. Os personagens saem das páginas das histórias em quadrinhos e entram para sempre em nossas vidas. Não é apenas entreter e divertir, mas sobretudo, nos mostrar o quão é importante termos momentos lúdicos se contrapondo aos momentos de lucidez. Cada traço nas artes pode trazer vários significados, deles podemos compreender o que se transmite. Contudo, os da vida, não. Isso nos faz pequeno, frente ao enorme abismo que nos separa entre o que vivenciamos no mundo real, e do mundo dos quadrinhos.
Caso deseje registrar suas críticas, elogios e sugestões, fique à vontade. Todos serão bem-vindos. Havendo interesse em participar do nosso programa como colecionador das cidades que estão no escopo desse projeto: Avaré, Bauru, Botucatu, Itapetininga, Marília, Piracicaba e Sorocaba, envie sua mensagem para o e-mail abaixo, informando o desejo de participar das entrevistas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.